Oi de novo, vamos continuar aqui no nosso curso da Lai nas Redações, promovido pela Abrage, em parceria com a Fiquem Sabendo e financiamento da IFEX. Agora a gente vai começar falando de dados abertos, pensando na ideia de uma pauta para ontem, ou seja, não tenho tempo de esperar 20 dias, 30 dias ou o tempo que levar o meu pedido. Eu preciso de matéria para amanhã. Vamos ver então os dados abertos disponíveis, os portais e painéis e exemplos de reportagens produzidas a partir de dados abertos. Vamos começar com os dados abertos, descobrindo o que já está disponível e onde você pode encontrar essas informações. Primeiro e grande portal de brasileiros de dados abertos, que é uma ferramenta sensacional, que tem centenas de repositórios de dados, muitos atualizados diariamente. E eu gosto muito de, não só quando eu preciso buscar um dado específico, entrar no portal, mas olhar sempre na página principal. Eles têm esses destaques, né? Séries que estão em destaque, normalmente me dão ideias de pautas e caminhos para seguir que eu nem estava pensando. E tem também uma entrada com as bases que foram atualizadas pela última vez. Então, você consegue pescar ali um dado novo que acabou de ser colocado. Temos também os portais da transparência, que eu imagino que a maioria já conheça, mas lembrar que além dos portais do Executivo, né, os municipais, estaduais e federais, você tem o portal da transparência da Câmara, do Senado, do STF. Então, tem uma série de painéis de portais de transparência disponíveis. Depois de quase 2 anos de pandemia, imagino que todo mundo também já conheça o Santo DataSUS, mas também imagino que muita gente já se deparou com a dificuldade que é navegar ali dentro, né? Então, agora na Fiquem Sabendo, a gente está lançando uma seção da nossa newsletter dedicada à saúde, onde a repórter Fabiana Cambricoli vai trazer tutoriais específicos de como mexer, o que colocar em cada espaço de pesquisa para chegar num resultado bacana. A gente fala também que os dados abertos, eles são parte da Lai, mas eles também podem ser complementados com pedidos de transparência passiva, né? Então, você pode ter em dado aberto quanto que as escolas gastam com merenda, mas você, ou, enfim, esse é mais um exemplo para uma mãe com um filho em escola pública, buscar o que a escola está servindo no cardápio, aquela escola específica, né? Você pode ter dados abertos de obras e creches e para escolas, mas você, via lá, e consegue os repasses mensais para cada obra. Então, são níveis de detalhamento e aprofundamento que essas duas vertentes fornecem para a gente. Aí temos também os painéis, que eu particularmente adoro, porque muitas vezes tem já informação compilada e muitas vezes dão ideias para outras pautas ou permitem que a gente faça buscas imediatas ali, né? Então, por exemplo, quando na CPI o Omar Aziz perguntou se a Anísia Yamaguchi já tinha tido uma viagem paga pelo governo, na mesma hora já abri o painel de viagens, fui lá em passageiro, coloquei o nome e já achei a viagem que tinha sido executada. Acho que até divertido, até por curiosidade, mas pode render muitas pautas, como, por exemplo, essa do painel, que mostrou que o Ministério da Saúde gastou R$ 4.200 com viagem de cada médico da Força Tarefa para disseminar cloroquina em Manaus, ou essa parte dessa reportagem da Fiquem Sabendo com o Yahoo, que mostrou quanto custou as viagens dos ministros em 2019. Tem o painel de preços do Ministério da Economia, que tem uma série de parâmetros para você ver o que é razoável ou não, e muitas vezes para quem cobre, né, processos licitatórios, contratos, é uma fonte muito boa de informação. O painel de compras também, do Ministério da Economia. Tem o Tesouro Transparente, que é muito bacana, porque trata dados muito complexos, né, como estatísticas fiscais, dívida pública, né, dados
mas numa visualização e num formato muito amigável para quem quiser consumir. Essas duas pautas da Fiquem Sabendo, por exemplo, a gente usou dados do Tesouro Transparente, ou seja, precisava de uma pauta para amanhã, fui lá buscar, encontrei e falei, consegui mostrar que tem vereador que custa R$2.000 por habitante em algumas cidades brasileiras. Mostramos os municípios com mais dívida ativa ou dívida acima do limite legal. Lembrando também que quando a gente fala em dado aberto, pode ser um PDF, pode ser um documento, né? No sentido de que não necessariamente precisa ser uma planilha ou um gráfico. Esse documento, relatório da Anatel, por exemplo, mostrou que o fundo para difusão da internet de uma forma democrática não estava sendo usado e estava esse dinheiro parado enquanto as crianças estavam em casa sem ter aula virtual, né? Tem o Siga Brasil, que também é uma plataforma mais voltada para essa aplicação do orçamento. Tem o painel de monitoramento dos gastos com a Covid, que também já vimos diversas matérias feitas a partir desse painel e que o jornalista pode ir na mesma hora e encontrar dados para fazer uma pauta para ontem. E aí, a gente tem também o conceito de que a própria Lei de Acesso à Informação pode ser o tema da reportagem, né? Então, você tem aí o monitoramento de dados abertos da painel de monitoramento de dados abertos da CGU. Por exemplo, nesse relatório do Achados e Pedidos, a gente analisou todos os órgãos que tinham alguma responsabilidade sobre a gestão socioambiental no Brasil e mostrou que quase 10 anos depois da promulgação da lei e da obrigação de ter um plano de dados abertos, metade dos órgãos não tinha um PDA válido ainda. Tem o painel de monitoramento da lei, que a CGU organiza todas as respostas e tempos de resposta do governo federal. E aí você pode ver os órgãos que têm, por exemplo, uma média de 150 dias para responder pedidos de acesso à informação, que normalmente tem muitas universidades federais aí, e a gente, por exemplo, já publicou o quanto que a USP demorava para responder um pedido de acesso à informação. Aí tem um exemplo que eu amo da Agência Mural, que fez uma história em quadrinhos ilustrando a dificuldade de conseguir acessar informações públicas nas cidades da Grande São Paulo e essa ideia de colocar a própria lei na manchete, né? Obrigada por mais um módulo. Siga a Abrage e Fiquem Sabendo nas redes sociais. Manda um e-mail se tiver dúvida, ideia, sugestão, que a gente está disponível para conversar com todo mundo.